declarações de pessoas que têm a cabeça no lugar e acham, como eu acho também, e a maioria acha, que é um crime contra o patrimônio público e principalmente contra o futebol do Rio Grande do Norte. Porque fica uma pergunta: América e Alecrim vão jogar aonde? Mas ao que me parece é irreversível a derrubada do estádio. Alguma coisa ainda está sendo feita para tentar evitar esse desastre? Acho que há tempo. Na última hora, como aqueles condenados da cadeira elétrica, que na última hora pode ter um indulto, ainda acredito nisso. Se as nossas governantes de repente adquirirem o bom senso, que eu acho que é um chip, bom senso, e um chip é educação. E elas perderam o chip da educação e o chip do bom senso. Mas pode ser que recuperem, de repente, esse chip e evitem esse crime contra o Natal. O nosso Castelão e hoje o Machadão é um patrimônio histórico, está inserido no cenário cultural, no cenário esportivo, no cenário social e, por que não dizer, no cenário político. Haja vista que ali é um símbolo das forças esportivas, da alegria e também da tristeza em derrotas, mas é um ponto de encontro dos natalenses, dos norte-grandenses, das pessoas que aqui vêm, que gostam de futebol, como gostam de atletismo e como até participaram de shows. Por que não deixar o nosso Machadão? É bem mais barato, mais lógico também, fazer a sua reforma. Até porque Natal está agora com um decreto querendo tornar Natal cidade de emergência, quase de calamidade pública. Pois se é de calamidade pública, como se admite gastar dinheiro, gastando 4 vezes mais com um estádio que é uma réplica de um retalho, uma coxa de retalho de vários estádios ou bacias norte-americanas, e não permanecer o nosso, que já é um formato de dunas. Então, ainda acho que... O estádio João Machado, ele tem hoje 39 anos, serão completados agora no mês de junho, dia 2 de junho, exatamente. O estádio João Machado, ele foi palco de grandes espetáculos, foi elogiado, foi chamado de poema de concreto armado, foi chamado de o estádio das noites ensolaradas, enfim, o estádio que tem uma beleza arquitetônica incomparável no futebol brasileiro. O que se deve? A gente sabe que tinha um outro projeto, que era o chamado Estrelão, que seria construído na Grande Natal. De repente, esse projeto foi jogado no lixo, da mesma forma como foi jogado o projeto de reforma do estádio, feito pelo Dr. Moacir Gomes da Costa. Por que a ganância de derrubar o Machadão? Porque o Dr. Moacir Gomes, que eu conheci agora nessa luta pela permanência do nosso belo estádio, e maltratado estádio, né, ele foi representando a prefeitura ao Rio de Janeiro com o projeto de crescimento do Machadão, haja vista que é só para baixo, de alguma forma lá, que os arquitetos conhecem, ele cresce e se gastaria bem menos. Acontece que parece ninguém querer envolver pouco dinheiro, parece querer envolver muito dinheiro. Eu acredito que ainda tenhamos as campanhas eleitorais de 2012, 2014, e quanto mais dinheiro houver, mais pessoas, entidades, empresas, empreiteiras farão aquelas doações espontâneas, né? Aqueles políticos que colaboraram com essa destruição para poder ganharem dinheiro. O Machadão tem chance de ser reformado. Ele é bonito, apesar de 7 prefeitos não terem cuidado da sua urbanização. Ele ainda é uma obra não concluída, não foi urbanizada e já querem destruir. E por que então não ouvir o doutor Moacir Gomes? A governadora e a prefeita, por uma questão de educação, por uma questão de bom senso, por uma questão de sensibilidade, devem, ainda há tempo, devem convidar o doutor Moacir a explicar a elas, aliás, o que ele já explicou diversas vezes, consta no Ministério Público, estão com os promotores, mais de 300 páginas, se mostrando as chances de permanecer o nosso Machadão.
Por que então elas não convidaram? Mas serão androides? Aquelas pessoas que não pensam, que são programadas para fazer assim ou assado, sem raciocinar, sem analisar? Por que elas não convidam o Dr. Moacir Gomes para explicar a elas? Pode ser uma individualmente ou as duas juntas, que ele explicará com algum secretário sério, algum secretário responsável, algum secretário que não seja tão subserviente, como aliás eu ouvi, participei já de audiências públicas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Fórum da Copa, promovido pelo CREA, onde todos os depoimentos foram contrários, as pessoas que analisam são contra esta demolição. Estava presente a então senadora Rosalba Ciarline, estava presente o senador Garibaldi Filho, estive com os dois, oportunidade em que a senadora me disse e repetiu mais 3 vezes, nas outras 3 vezes que eu a encontrei na campanha política, que Vilma estava fazendo errado, isso não podia ser assim. Quando ela assume, o que é que a gente vê? Continuando o erro da ex-governadora, já que foi citado desta forma. Por que então não se chamar o arquiteto que está vivo, produzindo em franco exercício? Por que não ouvi-lo? Por que não dizer assim, Natal vai gastar, ou o Rio Grande do Norte vai angariar e vai gastar 130 milhões em vez de 400 e tanto, 500 milhões, quando a TV Globo, quando a TV Record, quando o SBT, nos seus programas, e ontem no Fantástico, fala nos problemas de Natal, a merenda que não tem para aplacar a fome de crianças, estudantes de escolas municipais, de creches, quando se vê pais com os filhos andando de hospital em hospital, e a governadora é pediatra, e todas as duas falaram tanto durante a campanha que tem sensibilidade, que pela maternidade, elas teriam muito mais sensibilidade, porque são mães. E como é que querem destruir um filho de Natal, que é o nosso Castelão? Porque não ouvem o arquiteto. A própria governadora tem seu correligionário, o deputado José Adécio, que fez 2 pronunciamentos ou 3 na Assembleia Legislativa muito sérios. Não é ninguém de oposição a ela, é o seu próprio correligionário. A TV Assembleia tem a fita, ouvir a fita e saber o que fazer. E o que é que se faz? O que é que se faz? Se faz é dizer, autorizei a destruição do nosso Machadão. Não é por aí. Não é por aí. Nós temos que manter... Até tem um filme, Zé Jorge, você me permite dizer, um filme chamado Arenas Sangrentas. Olha só o nome, que coincidência. Dos meados dos anos 50, é uma produção mexicana ou espanhola, onde em espanhol o título desse filme é Gitano. A história de um bezerrinho que depois transformou num touro e foi, como a gente sabe, para a arena, onde o animal fica com fome, com sede, para que o valente, entre aspas, toreador, mate e fica ali agradando aquela plateia tão sanguinolenta quanto ele. E na última hora o presidente daquele país, da história do filme, concede o indulto, quando já estava na fase final da morte do touro, que tinha sido criado por uma criança e agora estava na pré-adolescência, e conseguiu esse indulto do presidente. Quando essa criança entrou na arena, o touro, que estava ali com fome, com sede, todo ferido, já pelo valente, aspas, toreador, ele vem para cima da criança, mas no caminho ele reconhece. Então, houve o quê? Houve o reconhecimento de um animal irracional que foi criado por aquele, hoje já naquela época, pré-adolescente. E então houve a sensibilidade de um presidente que, sabendo a forma errada como se tratavam os touros naquelas praças de touros, concedeu o indulto. Por que é que a prefeita e a governadora não têm a mesma sensibilidade que nessa ficção, aliás, eu não sei se era ficção ou se foi baseado numa história real, da Espanha ou do México, e concede o indulto ao Castelão, ouvindo o seu criador, ouvindo o seu arquiteto? Nós precisamos de gestores sérios, competentes, responsáveis e sensíveis. Precisam usar o bom senso. Porque Natal não será sede. É bom que se explique isso. Natal será uma subsede de Fortaleza. Aqui nós teremos 2 ou 3 jogos. Então você vai gastar 500 milhões hoje. Pode chegar a 600, porque nunca dá a conta certa. Sempre passa. Então, para se construir um estádio,
podendo se reformar esse. E o projeto anterior do Estrelão, que era no Grande Natal, Macaíba, Natal Parnamirim, locais adequados para a construção de um novo estádio. Aliás, estádio, né? Porque a arena, como a gente sabe, é um lugar onde tem os gladiadores ou os toureiros e os pobres touros. E aqui chamam de arena, ainda disse o ex-secretário da Copa, que é uma forma carinhosa da imprensa falar. Se carinho é ter sangue e morte, esse carinho a gente deve até rejeitar. Então, esse estádio das dunas pode ser construído no caminho, como aliás foi o pensamento e a conversa que nós tivemos com o senador Garibaldo Filho, na época senador, que falou assim, olha, tem para construir entre Natal Parnamirim e Natal Macaíba, tem um local adequado e talvez não se gastasse tanto, mas querem primeiro destruir. Foi preciso que o padre, na missa da padroeira em novembro de 2009, presentes a governadora, então governadora e a prefeita, ele falasse no papódromo, né, que ia ser também destruído, e houve a promessa de ambas de não atingir o papódromo, porque parece que além da destruição do estádio, ainda vai se acabar também uma parte do centro administrativo. E a forma como a prefeita doou, né, quer dizer, a gente tem um governante que diz, eu vou doar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou desfazer, eu vou destruir. Como é que as pessoas querem dizer que vão administrar uma cidade ou um estado destruindo o que aquele estado tem? Eu, então, doando, não quero este grande bem para a cidade que eu estou dirigindo. Eu quero doá-lo. E a população? Será que nós somos, José Jorge, 800 mil idiotas? 800 mil debilóides ou 800 mil desonestos? É preciso que tanto a governadora como a prefeita saibam que nós somos todos assim. Há de ter uma faixa razoável de pessoas nessas condições, mas nós temos pessoas sérias, pessoas limpas, pessoas corretas, pessoas honestas e pessoas que têm a inteligência e a cabeça no lugar, como você acabou de dizer. Então, essas pessoas, quem é normal não concorda com a destruição do Machadão, quem é normal. Agora, quem não é, pode até concordar. A conselheira Nádia Lopes Cardoso, que é conselheira do América, uma pergunta se faz necessária. Há alguns dias, o doutor José Santos aventou a possibilidade de um possível licenciamento, porque o América não terá onde jogar. Inclusive, o estádio Juvelão Lamartine, que pode ser reformado, de repente pode não ser, porque as pessoas, alguns inclusive da imprensa, não posso nem omitir isso, são frontalmente contrários. Incrível, mas é verdade. Tem uma matéria na Tribuna do Norte que coloca inclusive algumas coisas sobre o Juvelão Lamartine. E eu que já assisti a América e ABC lá com 7.800 pagantes, não acredito que ali, depois de reformado, vai caber só 3.500 torcedores. Mas de qualquer maneira, eu gostaria de saber o seguinte: se não tiver onde jogar, qual é o caminho? O nosso General Lamartine, algumas pessoas disseram que ali não dá para ser reformado. Interessante que o homem vai à Lua, faz essas viagens quase interplanetárias, e as coisas mais simples aqui na Terra são tão difíceis de fazer. Não pode ser. Como não pode ser? Claro que pode. Agora, como o estádio, o Castelão, Machadão, é municipal, e olhe quantas verbas a prefeitura, durante esses 39 anos de existência do Machadão, recebeu de governo estadual, já que se tratava de município, e de governo federal, porque tinha um estádio municipal com pista de atletismo. Deu muita verba para ali, sim, porque tinha um estádio municipal, e aproveitou o Machadão para ali ter algumas repartições públicas. Então, é uma coisa útil também. E é necessário que o município tenha, porque como é que se vai desenvolver para bairros, para comunidades, o gosto, o incentivo pelo esporte, onde se usa a bola, um esporte coletivo, se o município não oferece um estádio. Então, aqui mesmo no América, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns conselheiros, dizer, bom, enquanto o Machadão, que eu espero que seja reformado e não destruído, que o bom senso chegue na cabeça ainda da prefeita e da governadora, enquanto ele for reformado, o América vai jogar em algum outro lugar. E quem vai pagar a taxa? E quem vai custear isso aí? No Machadão, pagávamos o custo de energia e aquelas taxas que são necessárias.
E a prefeitura entra com o resto, ela entra com o estádio. Se formos jogar em outro campo, em outro estádio, tipo o estádio Frasqueirão, quem vai pagar isso aí é a Alecrim? Quem vai pagar é a América? Não, quem vai pagar é o município. Afinal, o estádio é municipal e o América existe jogando em estádio municipal. Nós somos de 1915, nós três, né? O América, o Alecrim e o outro, o ABC. E o estádio General Lamartine, eu acho que é de 1928, 27, 28, final da era dos anos 20. Então, o município estava ali, presente, para que essas equipes e outras, que já houve o Globo, já houve Santa Cruz, já houve Riachuelo, já houve Atlético e tantos outros times mais, jogassem lá. Então, quem vai pagar deve ser a prefeitura, onde o América for jogar. E a dificuldade de transporte? Ora, sendo aqui, no Machadão, uma área central, ainda ficam jogos com poucos pagantes, imagine longe daqui, né, para se custear esses torcedores. Então, a prefeitura, provavelmente, eu mesmo aqui, pelo menos, eu vou entrar com um requerimento solicitando que a prefeitura, enquanto estiver fazendo a reforma, ela custeie onde o América for jogar. O Alecrim também deverá entrar com o mesmo requerimento. Querendo demonstrar à população, à cidade, aos meus conterrâneos que eu sou natalense. Eu não sou natalense, como alguns que querem derrubar o nosso estado, que tem aquele natalense artificial, made in Câmara Municipal, né? Concede um título, agora você é natalense. As audiências onde eu fui, o deputado, presidente da audiência, disse: pouco estou ligando que se vai haver 1 ou 2 jogos aqui em Natal. O que eu quero é um legado para Natal. Mas eu, na oportunidade, eu disse: não é assim, deputado. Nós queremos um estádio onde hajam jogos de futebol. Há um secretário que diz: eventualmente haverá jogo de futebol. Temos um estádio, haverá jogos de futebol permanentemente. Para isso existe um estádio. O que eu queria encerrar era digamos assim, concitando, apelando à senhora governadora e à senhora prefeita que readquiram a educação que certamente receberam dos seus pais, que readquiram a sensibilidade e o bom senso e revejam, adotem uma posição crítica de reflexão para rever isto aí. Ainda há tempo, há muito tempo sim, nós temos tempo de reformar o Machadão. É preciso apenas que elas tenham bom senso, sensibilidade, educação e responsabilidade. É isto que a população espera das suas gestoras. Obrigada a você pela oportunidade.